Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Vamos abordar aqui os testes de pós-temporada da MotoGP depois do encerramento deste campeonato de 2025 lá em Valência. Eu, Carlos Costa, aqui na companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, Fausto Macieira conosco também. Já vou passar a bola para o salve do comentarista mundial de moto velocidade nos canais ESPN e já vocês veem aqui no título, na nossa capa do vídeo, Lucas de Grassi como convidado. Antes a gente traz os destaques factuais aí dos testes. Fausto, do teste, né? Vamos colocar assim para não iludir aqui o nosso público também. Até porque uma sessão das duas sequer aconteceu com a chuva. É, exatamente. Então vamos focar no singular, mas Fausto, suas boas-vindas aqui à nossa audiência. E explica a cabeleira pra galera também, Fausto. É isso, burp, salve rapaziada, e aí Carlos Costa, bom dia, Guilherme Longo, burp, salve rapaziada ligada no podcast parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil. É porque eu tava com certo frio, né, aí providenciei essa touca meio Kurt Cobain, né, porque eu comprei lá nos Estados Unidos e foi engraçado porque eu comprei em Los Angeles, depois a gente foi pra Bike Week em Daytona, né. E aí eu cheguei no hotel e Daytona, eu dava de noite com isso aqui, né? De noite. Ia pra pista, voltava, ia pra pista, voltava, ia pra pista. Aí teve um dia que eu saí de manhã e esqueci a touca no quarto. Né? Aí a recepcionista foi entregar a chave, a recepcionista falou, ué, você cortou o cabelo? Aí eu falei, cortei. Eu falei, podia ter cortado antes, cortei melhor, né? Ficou um pouco grunge, mas é uma das minhas personalidades. Mas agora, dito isso, vou voltar à minha cabeleira, que já está até a ponto de pentear, né? Que está crescendo rapidamente. Satisfação estar com vocês de novo para falar de motociclismo esportivo, para falar de esporte a motor e trazer as notícias mais quentes da atualidade. Vamos lá. É isso, Fausto aí com todo o estilo que ele já mostra desde o início aqui do nosso podcast. Gui, vamos falar um pouquinho do que rolou então lá no circuito Ricardo Tormo. Já faz um tempinho, né? Mas tem alguns destaques aí para a gente repercutir. E, claro, Diogo Moreira muito nos holofotes, né? Seja bem-vindo. É isso aí. Salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo. Tivemos na terça-feira o grande momento, né? O teste de pós-temporada de Valência, o momento da estreia oficial de Diogo, o primeiro dia de Diogo Moreira como piloto da MotoGP, tendo o primeiro contato com a moto de 1.000 cilindradas da categoria principal. E, claro, todo mundo foi para a pista nos momentos em que São Pedro permitiu. Como eu falei, né, uma das sessões acabou não existindo por causa da chuva. Alguns pilotos só fizeram algumas voltas de instalação, mas sem condições de realmente dar continuidade ao trabalho. A Dorna, com isso, precisou até modificar a programação, tirou o intervalo de almoço, estendeu o período de fechamento da pista. E, no fim das contas, tivemos 1-2 da Aprilia. Raul Fernandes foi o mais rápido com 52 voltas dadas, Marco Bezzecchi foi o segundo com 60 voltas dadas. Vamos ver, eu acho que o Bezzecchi foi quem mais andou, não. A Ogura deu 64, olha a Aprilia andando bastante aí, ó. Enquanto o Diogo Moreira deu 57 voltas e foi o 21º colocado num teste que, vamos lembrar, não tivemos Marc Marques, ainda lesionado, então Nicolo Bulega ocupou sua vaga, sem Francesco Bagnaia, com o Celestino Vietti ocupando a sua vaga. Então, alguns destaques aí de todos os 22 pilotos que foram à pista, 17 andaram no mesmo segundo. Fausto, dados interessantes que o Gui traz. Bom a gente analisar com parcimônia, né? Você mesmo fez essa ressalva no podcast da semana passada, enquanto a gente ficava na expectativa para a atividade de pista na terça. É um teste, algo que dá alguns indícios, mas para valer mesmo ainda está por vir, né? As sessões que vão ser mais aí conclusivas sobre a próxima temporada da MotoGP. Fausto. É verdade, é um primeiro contato, especialmente para dois pilotos, né? Diogo Moreira e Toprak Razgatlioglu com o equipamento MotoGP. O Diogo Moreira foi o primeiro contato mesmo, absolute beginner, né? Como dizia o David Bowie, né? Mas o Toprak já tinha feito 3 testes, já tinha dado algumas voltas. O Toprak foi muito bem, né? O Diogo, a meu ver, foi muito bem, fez o 21º tempo, foi muito bem, porque melhorou 1.8, deu 53 voltas, não caiu, ficou a 1.8 do tempo do Raul Fernandes, que não estava testando nada, está em grande fase, a Aprilia está em grande fase, então Raul Fernandes andou bem, mas o Bezzecchi testou muitas coisas, disse que não testou nem metade do que tinha para testar. Aliás, essa não é uma pista ideal para testes, porque é uma pista travadinha e tal, para você desenvolver a aerodinâmica, não é tão bom, mas ainda assim ele apresentou uma rabeta bolinha lá, uma rabeta
muito diferente, a aerodinâmica, e uma parte de carenagem inferior também canalizando o ar para diminuir o calor do motor. A Aprilia está avançando, 2 Aprilias lideraram, com o Bezzecchi, que experimentou coisas a 2 centésimos, 27 milésimos do tempo do Raul Fernandes, que testou pouquíssimo, não testou nada. Na terceira colocação ficaram as Ducatis velhas, novas, né, que são as do Alex Marques e do Fermin Aldeguer, e aí o Viñales, não, o Acosta na 4ª posição, na 5ª posição. O Acosta foi muito bem, está em grande fase, mas a surpresa foi o Viñales chegando na 6ª colocação, andando muito bem. O piloto estava fora de ritmo, contratou o Lourenço agora para ser treinador dele. Depois do Viñales, aí a primeira GP25 do Fábio de Gian Antonio, né? Está 2 centésimos mais rápido, apenas 2 centésimos mais rápido do que o Nicolo Bulliger, que está pegando a mão da moto, que também foi muito bem. Teve 2 corridas e treinos para se adaptar, mas foi muito bem. O Bulliger encostou ali no Di Giannantonio, preocupação para a turma da Ducati, que não ficou tão bem com a sua moto mais atual, né? Depois tivemos o Brad Binder, mais uma KTM, o Pecco Bagnaia, 10ª colocação, mas as distâncias muito pequenas, a 0,3 segundos do melhor tempo de GP25/26. Depois o Ayogura, mais uma Aprilia, o Mir, primeira Honda. Você vê, o Mir foi a primeira Honda, foi 12º, mas só a meio segundo. É uma pista onde as diferenças são efetivamente pequenas. Aí vem um esquadrão Honda, Mir, Zarco e Marini. 12º, 13º, 14º, 15º, Quartararo, também na casa de meio segundo. Depois o Jorge Martin a 6 décimos. O Enea Bastianini já uma diferença maior a 9 décimos. E o Toprak a 1,2. P18 para o turco, que chegou a andar nos top 10, andou bem, acho que o Toprak foi muito bem. Depois deu poeira no Alex Rins, né, que também não conhecia a moto, mas pô, olha a experiência de um e do outro, né? Deu poeira no Rins. Depois o Miller ficou em 20º, também não foi bem, a 1,4, mas em 20º. E o nosso Diogo Moreira a 1,8 em 21º. E o Celestino Vietti, que foi ali convocado às pressas para substituir o Franco Morbidelli, que teve aquele acidente insólito lá no GP de Valência, foi o 22º e último colocado, tomando 3,1. E, isso é bom dizer, o Vietti é tão beginner quanto o Diogo, nunca o tinham andado. Então estavam em igualdade de condições. O Vietti é um piloto mais experiente que o Diogo. O Diogo, de todos os que estavam na pista, era o menos experiente e melhorou de 3,2 para 1,8. Então melhorou bastante, melhorou 1,3, né, ao longo do fim de semana. Não caiu, testou todos os dispositivos, disse que a pressão da moto fez ele tremer, né? Ele disse umas palavras até assim, fisiológicas, tal, com a moto, mas foi muito bem. E em velocidade máxima, o Diogo ficou em 5º lugar em velocidade máxima, ou seja, meteu a mão. Foi Bezzecchi 340,3, Bastianini, surpresa, Bastianini 337, mesma marca do Mir, essas marcas não são tão exatas. Depois o Zarco com 335,4, mesma marca do Diogo Moreira, mesma marca do Zarco. Então, Diogo, a meu ver, foi muito bem, tem muito para melhorar, como disse o Guilherme, como disse o Carlos, a gente vai ver isso com mais precisão nos testes de Sepang, onde tanto o Diogo quanto o Toprak vão participar não dos 3 dias oficiais, mas de 6 dias, né? Porque o Diogo é estreante, a Honda perdeu as concessões, mas o Diogo é estreante, é novato, então tem mais 3 dias. E o Toprak, por 2 razões, por ser novato e pela Yamaha ter mantido as concessões. Então vão estar, além dele, na Yamaha, Quartararo, Rins e Miller nos primeiros 3 dias testando em separado junto com o piloto de teste e o nosso Diogo Moreira. Esse é um fato importante e, claro, a gente está aí de olho no que está por vir também nas atividades da MotoGP, registrando a participação de alguns espectadores no podcast da última semana, o Felipe 8-Z7X, esses arrobas de YouTube são meio loucos, né? Mandando o seguinte, torcendo para o Diogo fazer história na MotoGP. O G. Sanches, 1967, falso macieira demais, contagiante paixão pelas motos, boa, a gente endossa aqui o recado. E o Fausto bem resumiu os principais fatos desse teste pós-temporada, né? Trazendo inclusive o destaque da Aprilia também. A gente coloca aqui algumas fotos para vocês conferirem aí das atividades de pista lá em Valência.
se a gente fala de Aprilia, Jorge Martin teve um contratempo recente na vida pessoal, uma bicicleta de R$123 mil. Barata, né? Pois é, a vida do Jorge Martin até fora da MotoGP não tá das mais tranquilas. Agora, um destaque do noticiário também que vale a gente abordar rapidinho nesse bloco inicial de MotoGP, antes de trazermos aqui Lucas de Grassi ao nosso podcast como entrevistado especial, é a possibilidade da classe rainha no Mundial como um todo, quem sabe, correr em pista de rua. Que história é essa aqui? Antes, só fazer um parêntese, porque o Fausto falou bem do Viñales, eu lembrei de uma coisa, né? Será que talvez já é o efeito Jorge Lorenzo em cima dele, né? Afinal, o Viñales anunciou na semana passada que o Lorenzo é o novo coach de performance dele para a MotoGP. Talvez já tenha tido um dedinho aí. Mas vamos falar de corridas de rua na MotoGP. Carmelo Espeleta, o CEO da Dorna, esteve presente nesse último fim de semana no GP de Las Vegas de Fórmula 1, acompanhando, lembrando, né, o GP de Las Vegas de Fórmula 1, diferentemente das outras etapas do calendário, é uma etapa promovida pela própria Fórmula 1. Então, ter o Espeleta ali é uma aproximação Dorna-Liberty Media, já fazendo esse cross entre as duas categorias. E o Espeleta foi entrevistado pelo pessoal da DAZN se poderia, né, um dia estar no futuro da MotoGP correr em circuitos de rua. Ele falou o seguinte: não temos nenhum problema com correr em circuitos de rua. A única questão é que precisamos de área de escape e Las Vegas aqui é muito difícil termos algo do tipo. Mas há alguns percursos de ruas da Fórmula 1 que poderíamos usar. Para nós, o aspecto mais importante é a segurança. Desde que assumimos o campeonato em 1992, esse tem sido nosso compromisso com os pilotos e não vamos relaxar quanto a isso. E até trazendo a informação aqui para a galera que está assistindo em casa, hoje a Fórmula 1 tem 6 circuitos de rua no calendário. Melbourne, GP da Austrália, Jeddah, GP da Arábia Saudita, Baku, GP do Azerbaijão, Mônaco, Singapura e Las Vegas, 2 circuitos que eles consideram semi-permanentes, ou uma mistura de trechos permanentes com trechos de rua, que são Montreal, no Canadá, e Miami. E ano que vem a entrada de Madrid no calendário também. Acho, assim, eu tô pensando nesses circuitos que eu mencionei aqui, qual deles poderia receber a MotoGP? O único que me vem na cabeça, eu não trocaria pelo circuito que tem, que é Melbourne. Porque assim, Jeddah é um circuito muito rápido. Acontecer um acidente ali é muito perigoso. Baku tem trechos extremamente estreitos, extremamente complexos e muitas partes sem área de escape. Mônaco, pelo amor de Deus, Singapura está na mesma toada. E Las Vegas, o próprio Espeleta falou, não tem como. Montreal, dá para discutir, tem bastante área de escape, tem bastante grama, e Miami também não vejo recebendo. Mas, Fausto, qual que é a tua opinião sobre a possibilidade da gente ter corridas de rua na MotoGP no futuro, agora com esse Cross Liberty Dorna? Eu acho muito difícil, mas não impossível, né? Assim, tem que ter área de escape, né? Os circuitos de rua não permitem erros. A gente lembra, já teve corrida de moto em Macau, porra, mas não dá para correr em Macau. Não dá para correr uma corrida com essas motos. Com uma moto, mas mesmo assim, para se machucar, qualquer cilindrada serve, infelizmente, né? Não vejo possibilidade disso acontecer. Inclusive, o GP que o Espeleta citou, que foi o da Indonésia, não, lá Mandalika, que é dentro de um condomínio. Pô, mas é dentro de um condomínio uma área de escape imensa para os prédios do condomínio, para as construções. Então, se a gente olha Sachsenring, que tem áreas de escape, mas ainda assim são insuficientes, porque essas motos andam 370 km por hora, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer isso. Acho que é uma tentativa de cruzar forças, de juntar forças, mas acho que, no momento, com a aerodinâmica que essas motos têm, talvez em 2027, mas acho que não vai mudar, porque as motos vão ficar mais velozes em curva, a gente tem alguma possibilidade. Mas para agora, não vejo nenhum circuito com possibilidade de receber MotoGP e Fórmula 1, especialmente um circuito de rua. É aquela coisa, né? Não é algo que a gente possa descartar só por descartar, mas tem que ter todos os pré-requisitos cumpridos, né? Não, assim, a MotoGP é muito mais perigosa do que a Fórmula 1. Você tem que ter um cuidado maior com a segurança dos pilotos. Não é simplesmente falar assim, vamos fazer... Tanto que tem uma conversa há muitos anos, né? Vamos fazer uma etapa conjunta Fórmula 1 e MotoGP. É um negócio que tem que ser muito discutido. Você tem que ver qual o circuito que realmente consegue receber as duas, no sentido de comportar as exigências de segurança das duas categorias.
E mesmo os que recebem as duas, tem alterações entre uma etapa e outra. Por exemplo, a Áustria. Isso, eu ia falar do Red Bull Ring mesmo. O GP da Áustria de Fórmula 1 tem uma questão muito complicada de limite de pista. Então, o que a Fórmula 1 faz? Ela bota caixas de brita temporárias ali. Não é uma coisa que você consegue tirar e pôr entre uma sessão e outra para 10 horas da manhã ter a Fórmula 1, meio-dia ter a MotoGP. É mais complicado do que isso. Então, para mim, circuito de rua tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem trabalhada, porque segurança acima de tudo. Tanto que tem uma modalidade que chama moto velocidade de estrada, que tem a Ilha de Man, que valia pelo Mundial, foi onde começou o Mundial em 1949, e deixou de valer em 1976, porque o Giacomo Agostini perdeu o amigo dele e falou, não corro mais aqui, e isso aqui não vai mais valer, e o Giacomo Agostini mandava igual o Valentino Rossi, depois da queda do acidente fatal do Kato, falou, a MotoGP não corre mais em Suzuka, e não correu mais, né? Então, se hoje a gente tem uma modalidade específica para isso, que tem corrida na Irlanda, tem corrida na Ilha de Man, tem corrida em Macau, né, tem um circuito todo, e mesmo esse circuito não é disputado por pilotos. Os pilotos até vão lá, o Valentino Rossi foi lá e tal, mas não dá para correr com as motos que a gente tem hoje em dia em circuitos que não tenham área de escape minimamente seguras para os pilotos, sendo que as áreas de escape não evitam todos os acidentes, mas os acidentes não causados por atropelamento, que são os principais riscos que tem agora, as áreas de escape são importantíssimas para que isso não aconteça, tanto que Goiânia está sendo toda reformada em termos de áreas de escape, e houve já uma segunda vistoria na semana passada, novas exigências foram feitas, especialmente em termos de estrutura, nada em termos de pista, parece que as áreas de escape estão de acordo, mas para sediar um campeonato do nível do Mundial de MotoGP, a Fórmula 1 é ótima, mas são outros princípios, outras dinâmicas, os pilotos estão muito menos expostos e a moto depende de mais tempo para parar, né? Não é à toa que para correr de moto em Interlagos, por exemplo, se faz todo um trabalho de segurança. Exato. E Interlagos para carro é uma pista super segura. Então, são demandas específicas que variam do automobilismo para o motociclismo. Agora, falando de automobilismo um pouquinho, fazendo cross com o mundo das quatro rodas, comprometido, a gente traz aqui Lucas de Grassi para falar um pouquinho sobre a relação dele com a Yamaha. O de Grassi, claro, campeão da Fórmula E, veterano da categoria elétrica e nela presente desde o princípio, é piloto da Lola Yamaha Abt no campeonato elétrico, e a gente abordou alguns temas interessantes aqui com o representante do Brasil na Fórmula E neste podcast. Não confere. Isso aí, minha gente, uma pausa rapidinho nas duas rodas para a gente falar de quatro rodas. Afinal, está chegando a hora, o E-Prix de São Paulo da Fórmula E, abertura da temporada 2025-2026. Claro, não só temos um brasileiro no grid, mas também um brasileiro que corre com a equipe Yamaha, Lola, Yamaha, Abt. Lucas de Grassi já estão vendo aqui comigo. Salve, Lucas, um abraço, tudo bom? Grande abraço, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Fausto, agora a gente vai trocar um pouquinho as duas pelas quatro rodas, vamos falar um pouquinho de Fórmula E. Até vou colocar aqui para fazer a primeira pergunta, Lucas. Você tem uma trajetória muito longa no automobilismo, já correu aqui em São Paulo com a Fórmula 1, com o WEC, e agora nessa fase de E-Prix de São Paulo da Fórmula E. Como que é abrir o campeonato aqui em casa, poder correr aqui na frente do público? Olha, é sensacional, né? Poder correr no Brasil em uma categoria internacional já foi... era meu grande sonho, né, quando eu comecei, então... porque, assim, quando a gente corre no Brasil, eu corri no Interlagos, né, de Fórmula 3 e tal, mas depois que a gente sai do Brasil, é difícil voltar a correr em Interlagos, né? Eu procurei de Fórmula 3 inglesa, Fórmula 3 alemã, depois Fórmula 2, não tem corrida no Brasil. Então, sempre quis correr na frente do público brasileiro. E quando a minha primeira chance foi com a Fórmula 1, em 2010, e logo depois no WEC, tive minha primeira chance, na verdade eu entrei no WEC quando eu fiz a minha corrida em Interlagos em 2012, e depois de 10 anos tentando fazer a Fórmula E para São Paulo, ou ir para o Brasil, né, a primeira corrida que a gente anunciou foi no Rio de Janeiro, e depois não deu certo, daí voltou, daí assinou com São Paulo, daí deu errado de novo. Depois de 10 anos de Fórmula E, finalmente a gente conseguiu fazer uma etapa lá, e tá durando, né, essa vai ser a quarta vez, e agora abrindo o campeonato, que é muito importante. Eu acho que é uma posição de honra dentro do campeonato mundial abrir com São Paulo, e o evento tem ficado cada vez melhor, cada vez mais bem feito, cada vez com mais acesso do público, quanto mais o pessoal também entendendo mais sobre o elétrico, sobre a Fórmula E. Então, assim,
é sempre um grande prazer e uma grande honra poder correr no solo brasileiro. Fausto, manda brasa aí, manda uma pro Lucas. Pois é, não, antes de perguntar, eu queria pedir desculpas em relação ao Lucas de Grassi e ao Nelsinho Piquet, porque quando o nosso Diogo Moreira conquistou o título nesse fim de semana, o título da Moto E, eu falei, é o meu maior título brasileiro no esporte a motor desde o Ayrton Senna. E claro que a gente tem grandes campeões, como o próprio Lucas, campeão da Fórmula E, o Nelsinho, o Lucas Moraes, agora no Dakar, os UTVs no Dakar. Então, como ele mesmo disse, é tão difícil para o brasileiro competir no esporte a motor, é tudo caro, é tudo desfavorável. Então, a gente tem sempre que admirar e parabenizar os nossos campeões, e o Lucas é um deles. Então, abrindo com isso, eu queria perguntar para ele como é que funciona. Eu sei que a gente já está na geração 3 para 4, né, um campeonato onde você já foi campeão mundial, a Yamaha tem um trem motor próprio, então dizem que isso favorece nas pistas travadas. Fala um pouco para nós como é que funciona a corrida, qual é a sua estratégia. Você é tido como um dos grandes estrategistas da Fórmula E, e como é que isso funciona nos circuitos de rua, que são em menor número, mas São Paulo é tido como um circuito de rua, e nos circuitos que você tem uns até que você divide com a MotoGP, Misano e Valência, onde foi a final agora do campeonato, né? Como é que é guiar um carro elétrico nessas pistas de rua e nesses circuitos com área de escape e tudo mais? Bom, primeiro, eu admiro muito quem corre de moto, porque é algo que eu nunca poderia fazer. Eu realmente assisto as corridas quando dá tempo e sou um fã do esporte de duas rodas. E é difícil comparar, né? Acho que nem dá para comparar, na verdade, se é um título maior ou menor. Na verdade, é um título super importante. Quanto mais títulos para o Brasil, melhor. A gente... como você bem falou, Fausto, é difícil a gente sair do Brasil, começar no Brasil, conseguir sair do Brasil para competir em campeonatos internacionais, conseguir levantar os fundos para fazer isso, conseguir morar fora, longe da família, amigos, se dedicar para fazer isso. Então, acho que para o brasileiro é sempre mais difícil, né? Acho que isso tem os dois lados da moeda. Um lado que tem menos gente fazendo, mas, por outro lado, os brasileiros que vão lá para fora meio que põe a faca nos dentes, porque assim, essa é a chance que eu tenho, eu provavelmente briguei e lutei mais que os outros para estar aqui, então eu vou levar esse título de qualquer jeito para casa, né? E eu, na verdade, assim, na moto, tem uma pergunta antes de entrar no detalhe do powertrain da Yamaha. Na Moto E, o powertrain das motos são iguais para todo mundo, certo? Sim, monomarca, Ducati, já é a segunda geração, uma moto menor e tal. Mas igualmente surpreendente com a entrega de potência, sendo que, a tração integral deve ser bem difícil de pilotar. Eu acho que de repente no futuro a gente pode ver até numa moto uma tração integral, viu? Não acho que não é uma coisa tão longínqua assim que você conseguir colocar um motor dentro, né? Um motor dentro da roda, como tem algumas motos. Tem algumas experiências artesanais, né? Mas sai de frente. De repente, alguma coisa desse tipo com a moto pode acontecer. Mas a Yamaha, na verdade, né? Ela tá fazendo o nosso powertrain. Ela é uma equipe nova na Fórmula E. Ela resolveu entrar o ano passado e desenvolver. Para quem não sabe, a Fórmula E, os carros são iguais, mas o trem de força cada um faz o seu. Então tem da Porsche, tem da Jaguar, tem da Nissan, tem da Citroën, etc, etc. E tem da Yamaha. E a Yamaha, justamente quando eu conversei com eles, a Yamaha entrou para fazer o powertrain porque não existe uma categoria de moto na qual você possa desenvolver o powertrain elétrico do zero. Então, eu até perguntei se tem algo... De repente, você pode até falar para a gente, mas não sei se tem alguma perspectiva da Moto E abrir para uma moto mini MotoGP, uma MotoGP na qual você possa fazer o powertrain, pelo menos o motor. No caso da Fórmula E, a bateria é igual para todo mundo, o chassi é igual para todo mundo, e você faz o inversor, o motor, a suspensão traseira, a caixa de câmbio traseira, toda a parte de geometria de suspensão, amortecedor e tal, cada um faz o seu no carro. E é muito difícil começar, como qualquer categoria no automobilismo competitivo, você começar, demora algum tempo até você acertar os detalhes. Então, como a Yamaha começou ano passado a gente sofreu andando, eu consegui fazer um pódio, 32 pontos, meu companheiro de equipe fez 0,
Então, assim, o carro realmente era um carro difícil de guiar, um carro com menos performance que a nossa média, que a média do grid. Porém, a gente está caminhando, está evoluindo, né? Já estamos testando a geração 4, que é o carro do ano que vem, não dessa temporada, já é o outro carro. Então, assim, é um processo que demora bastante para fazer, porém, eu acho que a ideia da Yamaha é justamente com o desenvolvimento desse powertrain na Fórmula E, depois levar isso para outras categorias, incluindo, eu imagino, na Moto E, porque o motor, na verdade, não é o fator relevante, né? O motor da Fórmula E é um motor que pesa na faixa de 25 quilos e ele tem 450 cavalos. Então, assim, eu imagino que colocar um motor de 25 quilos numa moto não seria um problema, daria para fazer uma moto de 450 cavalos bem facilmente. O problema é a bateria aguentar, né? O grande gargalo, inclusive na moto, é o peso, o tamanho da bateria. No carro de 4 rodas, no carro de Fórmula E, é a mesma história. Ô, Lucas, e uma coisa que eu fico me perguntando, né, sobre o funcionamento da Fórmula E. Recentemente a gente teve o anúncio do Drogovic na Andretti e a Andretti é uma equipe cliente e eu lembro que eu conversei com o Griffiths, que é o chefe de equipe, ele falou sobre o fato de eles serem clientes não ter um envolvimento direto no desenvolvimento do powertrain. Você não, você tá numa equipe de fábrica. A Lola e a Yamaha tá ali com vocês. Quanto que tem o input do piloto no desenvolvimento do trem de força, o trabalho que vocês fazem de desenvolvimento junto à Lola e a Yamaha? Olha, acho que a analogia principal da Fórmula E como um todo, acho que na MotoGP, se eu não me engano, você também tem equipe de fábrica e a equipe satélite, né? A equipe customer, a equipe cliente daquela construtora. Na Fórmula E é muito parecido, você tem 5 montadoras, e na verdade 6 montadoras, e você tem as equipes clientes das montadoras. Então, por exemplo, a Porsche tem a Andretti, a Nissan tem a McLaren, a Jaguar tem a Envision, a Porsche esse ano tem 2, né? Tem tanto a Andretti como a Kiro. A Yamaha só tem a gente, tem a Mahindra também. E na verdade o desenvolvimento acontece um ano antes, você homologa aquele powertrain, depois que você homologou aquele trem de força, você homologou o motor, homologou a suspensão e tal, você pode modificar algumas peças, mas você não pode evoluir a tecnologia. Eu não posso colocar um outro motor melhor, eu posso colocar o mesmo motor 2 vezes ou 3 vezes, ou mudar o software do motor, mas o motor precisa ser aquele homologado. Então todo o desenvolvimento que a gente faz são nos anos anteriores à homologação, e esse carro que a gente está correndo esse ano, ele foi homologado no ano passado. Então, a gente tem uma equipe de desenvolvimento, o piloto, obviamente, tem os seus inputs, mas grande parte do desenvolvimento, principalmente da área de motor, da área do powertrain, é algo objetivo, é algo que você leva no dinamômetro, vê se tem mais eficiência, vê se tem mais potência, vê se está tudo funcionando, e é um desenvolvimento à parte, né? Quando a gente vai para a pista, daí a gente define, por exemplo, como é o mapa do acelerador, como que o motor vai entregar a potência, como a gente vai fazer a distribuição da energia, como a gente vai fazer o setup do carro para você ter melhor velocidade em curva para gastar menos energia, ou na classificação para você melhorar o tempo de volta. Enfim, tem uma série de inputs do piloto, mas na parte da tecnologia é mais algo feito em laboratório do que com o piloto envolvido diretamente. Pois é, lá na MotoGP, nós tivemos 6 anos de Moto E, são monomarcas, né? Primeiro era uma fabricante italiana, a moto pesava quase 260 quilos, e as corridas eram e continuam sendo muito pequenas por causa da bateria, né? Da capacidade da bateria. Agora, em 2024, eles mudaram para Ducati, mas sempre sendo monomarca, tudo motos sorteadas, mas as corridas continuaram pequenas, e infelizmente esse foi o último ano da Moto E, que vai ser sucedida por uma Copa Harley, porque os americanos da Liberty, que controlam a Fórmula 1, compraram a maior parte da Dorna, que é a organizadora espanhola da MotoGP, e eles resolveram tirar a moto elétrica e colocar uma Copa Harley, certamente para sensibilizar os americanos, né? Então, eu queria saber... Mas a Copa Harley vai ser elétrica? Não. Não. Combustão com bagageiro, com alforge, cara. Assim, estilo Jamanta, né? Estilo Copa Truck, saca? Estilo Copa Truck. Eu gostava da...
Vai ser legal, mas a Moto E também era boa, até porque eles tinham brasileiros sempre com chance de ganhar. Tinha o Granado, né? Deu. Sempre andando bem, mas assim, era uma equipe japonesa, as motos eram todas italianas, e os italianos, em geral, ganhavam, né? Então, tá explicado mais ou menos. Mas eram corridas de 7, 8 voltas. As suas corridas são de quanto tempo e qual é a estratégia para usar o modo ataque, para usar a tração integral? A tração integral é direto e o modo ataque é usado eventualmente? Como é que é uma corrida de Fórmula E para a gente ter uma ideia do que vai acontecer em São Paulo? Na verdade, essa equação da bateria e do motor elétrico, incrivelmente, ela é pior para moto do que para carro. Porque na moto você tem menos espaço, obviamente, para colocar a bateria necessária para gerar aquela potência ou usar aquela energia necessária para a quantidade de voltas. Num carro de Fórmula E, é ruim a relação ainda da bateria pela densidade energética, obviamente. Então, as nossas corridas duram entre 45 e 50 minutos, na qual uma corrida de Fórmula 1 dura 1h30. Então, a gente corre metade, mais ou menos, da corrida. Só que a Fórmula E gasta 20 vezes, mais ou menos, menos energia por volta do que um carro de Fórmula 1. E tem que gastar, senão a bateria não aguenta. Então o gargalo sempre é a bateria. Os motores já são mais avançados, os motores já têm muito mais potência. A única coisa que equivale à potência do motor de Fórmula E é uma turbina a jato de um caça de defesa, assim, de um caça militar, em termos de relação de peso-potência. Agora, só que você tem que carregar aquela bateria gigantesca que ainda tem a densidade energética muito baixa. Então, esse é o nosso principal gargalo e esse é o principal desafio na corrida, você fazer essa administração da energia de uma maneira adequada, que você não perca muitas posições, né? Então, assim, você tenta gastar o mínimo possível sem perder aquelas posições ou andando o mais rápido possível. E daí, quando você tem um pouco mais de energia que o pessoal do seu lado, você vai para o ataque, usa o Attack Mode, o carro fica 4x4, né, durante o Attack Mode, então também tem esse balanço, você acerta o carro para ser mais 4x4, você acerta o carro para ser mais 4x2, mas durante o Attack Mode, que são mais ou menos 8 minutos, 2 de 4 ou 6 de 2, você escolhe como você quer fazer, você tem esse 4x4, 50 kW a mais e você vai para o ataque, mas você precisa fazer isso se você tiver uma reserva de energia boa. Se você fizer isso sem reserva de energia, daí no final da corrida você começa a piorar a performance, vai ser ultrapassado de volta. Então por isso que existe essa dinâmica de muitas ultrapassagens na Fórmula E. É muito, muito complicado do ponto de vista de estratégia você acertar nessa ambiguidade de você ir o mais rápido possível, porém economizar energia e usar na hora certa. Porque, te dou um exemplo prático, vai. Imagina que eu estou em terceiro lugar, tranquilo ali. O primeiro e o segundo ficam brigando. Passa, não passa, ficam brigando o primeiro e o segundo. Numa corrida normal, isso não teria problema. Você ficaria em terceiro, tentaria entrar na briga e tentaria passar todo mundo. Na Fórmula E, talvez a melhor estratégia eu vou esperar aqui essa briga acontecer, deixa o primeiro e o segundo brigando entre eles, economiza energia, passou 5, 6 voltas, como você está ali sem estar na briga, você tem 2, 3% a mais que o primeiro e o segundo. Daí a hora que estabilizou, você passa ali, tá com mais energia, usa o Attack Mode, passa e ganha a corrida. Só que, obviamente, o cara que tá em primeiro e em segundo, eles sabem disso. Então eles vão falar, não vou deixar aquele... Também não quero ficar brigando usando minha energia, então passa aí, que eu vou ficar no seu vácuo, eu vou economizar energia. Daí fica, eu que economizo, não você que economiza. E daí fica essa estratégia, como se fosse um pelotão de bicicleta, né? Quem assiste o Tour de France, quem assiste corrida de bike, fica esse pelotão ali, cada um tentando economizar, cada um tentando se posicionar para dar aquele sprint final nas últimas voltas da corrida. Então você nunca sabe quem vai ganhar, é muito difícil esse posicionamento e é algo totalmente inovador do ponto de vista de estratégia no automobilismo. Você não tem nenhuma categoria, nunca teve na história do automobilismo uma categoria que teve 197 ultrapassagens no Grande Prêmio de Mônaco. Então, assim, em Mônaco. Em Mônaco, que teve na Fórmula 1 teve 4. A nossa teve 197 ultrapassagens. Então, assim, teve corridas que eu estava em último, ganhar a corrida, tava corrida que eu estava em primeiro, terminei fora dos pontos. Enfim, é realmente muito difícil e muito complicado. E o Brasil, a corrida no Brasil é uma das mais complicadas, porque além disso, você tem o fator calor. E o calor atrapalha na bateria, atrapalha no motor, entra nessa equação, porque se você tem muita energia, mas sua bateria está muito quente, você não pode usar no final da corrida. Enfim,
tem muitas variáveis que você precisa estar 100% preparado para usá-las na hora certa. Pneu é uma delas, né? Vocês têm vários fornecedores? Como é que funciona? Na verdade, o pneu o nosso pneu, eles erraram na escolha do nosso pneu, e o nosso pneu é super duro. O meu pneu, ele é uma madeira. Então, assim, o pneu, ele tem que estar na temperatura certa, na classificação, mas ele praticamente não tem desgaste. Daria pra gente fazer umas 5 corridas com o mesmo pneu. O ano que vem vai ser diferente, né? Entra a Bridgestone, o pneu vai ficar bem mais mole, inclusive o ganho de performance é no pneu. O nosso pneu, se a gente colocasse um pneu mais mole esse ano, o carro já andaria quase igual um Fórmula 2, né? Então, assim, o pneu, ele realmente é muito duro. A gente tem um jogo de pneu para seco e chuva. Então, como se fosse um híbrido de seco e chuva. Ele não é bom nem na chuva e nem no seco. Ele fica no meio ali. Então, assim, é uma complicação a mais. O carro tá sempre escorregando. É um pneu que você tem que andar muito... Você não pode abusar muito do pneu, mas, por outro lado, ele não desgasta. Então, o pneu, do ponto de vista de desgaste, é uma equação a menos menos um problema. Não é um slick? Não é slick, então... Não, ele é uma mistura. Ele é como se fosse um road legal slick. É um intermediário ali. Sim. Até porque, como a Fórmula E corre em muitos circuitos de rua, chega uma hora que tem a necessidade, né? Vocês pegam aí lugares que tem muita ondulação, muito bump. Então, mas o slick ia ser melhor. Mesmo com o bump e com ondulação, esquece. Esse pneu aí é o nosso pavor aqui do que a gente tem em relação ao acerto, porque ele foi feito para durar muito e ter pouco grip. Não é que quando eu falo que eles erraram, foi um erro na escolha do pneu, não na prioridade. Erro de prioridade, né? Resistência prioridade. em relação a um pneu muito mais mole, que durasse menos, uma coisa só e tal. E em termos de desgaste, na verdade, o pneu é excelente, porque assim, se fosse para fazer umas 24 horas de Le Mans, esse pneu seria excelente, porque o pneu daria para fazer umas 4 horas de prova, 5 horas de prova, entendeu? Ô, Lucas, eu achei curioso esse panorama que você fez sobre a questão tecnológica da Fórmula E. Afinal, agora a gente vai começar a 12ª temporada e a gente viu uma evolução muito grande da categoria, né? Nas primeiras temporadas vocês trocavam de carro no meio da corrida, porque a bateria não aguentava. Aí depois o carro passou a aguentar a corrida inteira, entra o modo ataque, recentemente também o pit boost para tentar dar uma mexida na estratégia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução tecnológica da Fórmula E e também analisar esse momento que a Yamaha decide entrar, né? Porque ela entra com o Gen 3 Evo, foi na entrada do Gen 3 Evo, na verdade, né? Mas já com os primeiros passos do Gen 4 sendo dados. Sim. Então vamos lá. Quando a gente começou com a Fórmula E, em 2014, foi a primeira corrida, que aliás eu ganhei a corrida lá Eu lembro dessa corrida. Foi uma corrida muito legal, bateu o Heidfeld com o Prost na última curva, na última volta, eu tava em terceiro, e a corrida caiu no meu colo ali. Para o bem do povo brasileiro. Você tá na hora certa, no lugar certo. Né? Exato. Tava lá em terceiro. A bateria tinha um limite de energia, então a gente usava 2 carros, não tinha um pit stop no meio da prova que você trocava de carro, porque era mais seguro do que fazer a troca da bateria. A bateria é muito pesada, tal. Então a gente trocava de carro. Os primeiros 4 anos foram assim. Depois, para a geração 2 dos carros, a potência aumentou 25% e a bateria era uma bateria para a corrida inteira. Então praticamente dobrou a capacidade da bateria. Isso foi a geração 2. A geração 3, o carro ficou 4x4 e o carro ficou com mais 50% de potência. Então saiu de 250 para 350 kW. E a geração 4, que é a próxima, o carro quase dobra de potência, vai para 600 kW, e a bateria tem mais ou menos a mesma capacidade. Aliás, aumenta a capacidade, mas tem uma capacidade um pouquinho maior do que da geração 2 dos carros. É uma bateria maior, com mais capacidade. Então, assim, o carro vai melhorar muito a performance dele, porque tem muito mais potência, tem um pneu quase slick, bem mais mole e tal. Eles estão falando aí na faixa de uns 10 segundos mais rápido por volta, que já fica bem perto do Fórmula 1, nas pistas que a gente corre junto, por exemplo, o Mônaco. E o motor evoluiu muito, né? O primeiro carro tinha 5 marchas, o meu carro, na verdade, o primeiro carro tinha 5 marchas, o segundo carro tinha 3 marchas, o terceiro carro tinha 2 marchas, e agora tem uma marcha só,
já faz um tempinho, desde a geração 2 só tem uma marcha, mas o motor já consegue entregar torque instantâneo na potência adequada de 0 até 320 km por hora. Então o motor gira aí na faixa dos 30.000 RPM e vai de 0 a 320 por hora com a mesma marcha. A moto também é uma marcha só. Na verdade, o motor elétrico, a vantagem dele é que você tenta tirar... Isso, você tira o câmbio, porque o câmbio, na verdade, é para você distribuir o torque da maneira correta, né? Então você tenta fazer o motor ter a faixa de torque adequada. E o mais interessante é o seguinte, quando você está desenvolvendo um motor de alta tecnologia assim, o motor ele precisa ser eficiente nessa banda de RPM como um todo. Porque, por exemplo, você pega um motor que vai trabalhar numa fábrica, ou um motor que vai trabalhar em algum lugar específico, ele vai ter uma eficiência adequada, mas numa janela de RPM muito pequena. Mais ou menos igual o motor a combustão, que ele trabalha, que a potência máxima dele 125, o motor a combustão 125, 50. Exato, ele trabalha naquela faixa de potência. O motor elétrico, ele tem que ter a eficiência dele nesse range, em todos os RPMs possíveis. Isso que é o difícil de fazer. Porque, obviamente, em algum momento, você precisa otimizar ou precisa ter algum tipo de escolha entre você é um pouco mais eficiente aqui, um pouco mais eficiente ali e tal. E a gente está falando de números de eficiências de 97, 97,5% até 98%. Assim, 98%, nada no mundo é 100%, né? Então, assim, no 98% já é um nível de eficiência que você transforma tanta energia elétrica em movimento que praticamente você não precisa de radiador, você não precisa de refrigeração, o motor transforma praticamente toda a energia em energia de movimento. Você imaginar um motor a combustão dos mais avançados que existem, é na faixa de 35%, 40%. A gente está falando de 98%. Então, assim, do ponto de vista de potência e eficiência, o motor elétrico é como se você comparar a câmera fotográfica da Kodak de filme e um iPhone 17, assim, é outro tipo de tecnologia, apesar dos dois tirarem foto, né? Então, o motor a combustão antigo, ou motor a combustão e um elétrico moderno, são magnitudes de diferença em termos de eficiência. Daí, por que então não é tudo elétrico? Por causa da bateria. A bateria ainda é quantidade de energia que você consegue armazenar em 1 litro de gasolina, você precisa de 40 quilos de bateria. Então, assim, também a bateria precisa evoluir aí 40 vezes em massa para chegar num quilo para 1 quilo em termos de energia, entendeu? Então, assim, precisa evoluir muito a bateria. Dá para evoluir, mas precisa evoluir muito ainda para conseguir ter a quantidade de energia armazenada que tem a gasolina ou o diesel, ou, enfim. Pois é, justamente nessa linha que o Lucas falou, o primeiro projeto da Yamaha elétrico foi uma moto de trial. Porque o trial são aquelas seções, né? E você precisa de muito torque em baixa, mas são trechos curtos, né? Você não pode botar o pé no chão e tudo mais. Então, foi a TYE, que já tem mais de 10 anos, foi a primeira moto elétrica da Yamaha de competição, né? E é uma moto que deu muito certo, porque a faixa de giro é baixa. Você vê que mesmo as motos a combustão, no trial, é uma modalidade onde o tanque é insignificante, não tem banco, o piloto fica em pé na pedaleira o tempo todo. Então, agora eles partiram para uma moto de cross, que não é a primeira moto de cross elétrica. Já existem outras marcas que estão competindo, mas é a primeira da Yamaha. Então, eles estão avançando exatamente nesse sentido, né? De obter a potência espantosa, a entrega de potência que é espantosa. Eu já andei de trial elétrica, pô. Se tem mapa de potência, tem que botar no mais suave, senão não já sai empinando, já sai do controle, né? Então é bem interessante. Mas você, com essa experiência que você tem imensa, 40 pódios, títulos mundiais, várias categorias, você se sente mais à vontade hoje num carro elétrico ou num carro a combustão? E indo além, que veículos você tem na sua garagem, Lucas de Graça? Você não precisa citar a marca, mas dizer, tem uma combustão de tantas cilindradas, tem moto na tua garagem, né? Ou não? Olha, vamos começar então pelo lado mais fácil aí. Na verdade, o que a gente tem que olhar quando a gente vai decidir ou a gente vai ver aonde tem que eletrificar ou não,
é basicamente assim, onde você precisa de mais potência e menos tempo, vai ficar cada vez mais elétrico, onde você precisa de mais energia e mais longa duração, você vai ter mais a combustão, vai ser mais difícil eletrificar. E isso vai andando conforme a bateria vai evoluindo. Então, por exemplo, 24 horas de Le Mans vai demorar muito para ser um carro elétrico. Um 747 que atravessa o oceano, precisa voar durante 10, 11 horas com a não vai ser elétrico nas próximas décadas, não vai ser elétrico, porque não tem energia suficiente para uma turbina rodar durante todo esse tempo. Então, assim, não é ou elétrico ou a combustão, é para qual aplicação faz mais sentido você ter aquilo. É a mesma coisa o carro elétrico de rua. Pô, faz mais sentido para o Uber. O cara é Uber, o cara quer ganhar dinheiro. O cara economiza X, ele anda Y, ele faz a conta, é melhor para ele o elétrico ou a combustão, entendeu? Assim, é para cada aplicação de cada um. Agora, o cara tem o prazer de andar com o carro a combustão. Ele anda com o carro a combustão. Se ele quiser gastar mais, for uma preferência pessoal, daí eu acho que é errado você forçar algum tipo de comportamento no cliente ou na sociedade que a pessoa não quer fazer. Acho que tem que ser livre e a pessoa tem que tomar a decisão. Falado isso, eu obviamente corro de Fórmula E, mas corri muito tempo de motores híbridos em Le Mans, né? O Audi que eu corri em Le Mans, eu fiz 3 pódios em Le Mans, é o melhor resultado que o Brasil... Obrigado. Foi o melhor resultado que o Brasil teve em Le Mans, foi bem perto que a gente não ganhou em 2014. A gente chegou a 2 horas liderando a prova, quebrou o turbo a 2 horas do fim, enfim. Eram carros híbridos, eu andei a carro a combustão, corri de Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 1, etc. Já corri de Porsche Cup, Stock Car com V8. Enfim, eu corro de tudo. O que eu gosto de correr é com carro rápido e com carro legal de pilotar. Agora, ser elétrico a combustão, do ponto de vista da técnica, muda pouco como você vai se comportar. Tirando essa parte que a gente já conversou, que é de estratégia e tal, o ponto de vista de como que você usa a técnica de pilotagem para fazer o carro ir rápido, é quase que irrelevante se ele é a combustão ou se ele é elétrico. Obviamente vai mudar a distribuição de peso, vai mudar o pneu, mas isso muda de categoria para categoria. Você pegar um Fórmula 2 e um Fórmula 3, vai ser diferente o pneu, vai ser diferente a distribuição de peso, vai ser diferente também, mesmo ambos sendo a combustão. E eu gosto dos dois, né? Eu, assim, até hoje ando com carro a combustão, ando com kart a combustão, corro de Fórmula E, enfim, acabei de lançar um projeto de um carro, não sei se vocês chegaram a ver, não, um tal do DGR que eu lancei, que é um carro elétrico, mais rápido que um Fórmula 1. Esse carro pode ser 100% elétrico, ele pode ser híbrido com turbina também, então a turbina vai ter combustão, mas vai ser com uma combustão de turbina, enfim. Eu sou agnóstico em relação à tecnologia. Eu gosto do que vai rápido. E na minha garagem, já tive moto, não tenho porque, assim, adoro... Na verdade, eu comecei a correr de kart porque meu pai falou, não, se eu der moto para ele, não vai dar certo porque a minha confiança era mais alta que a minha habilidade. Então, em algum momento, com moto não ia dar certo. Entendo. Meu pai falou, vai correr de kart ali, que é mais seguro do que correr de moto. Então, eu já tive moto. A minha última moto que eu tive era uma Bio. Que tem o motor da Harley. É uma Harley, mas eu gostava muito do freio a disco inverso. O freio a disco ele tudo fora, com o caliper por dentro. O escapamento pequeno, eu gostava muito daquela moto. Foi a última que eu tive. E na fazenda ainda tenho algumas motos, 125, 250, mas assim, de brincadeira, só pra andar ali. Só pra andar de tá resolvido. Tal. Meu filho tem uma 50, aquela pequenininha também, que anda. Então, assim, eu adoro moto, mas na cidade eu tento evitar porque... Na cidade até a pé é perigoso, né? Mas eu tento evitar por causa talvez pela minha confiança ser demasiadamente alta, isso pode acontecer, pode atrapalhar. E na minha garagem eu tenho carro a combustão, eu tenho um V10, eu tenho um V12, também tem um Tesla elétrico, também tem um Cupra elétrico, também tem um carro que chama Citroën Ami, que é um carrinho micro que vai a 40 por hora, que é elétrico, enfim. Tem alguns carros aí que dependendo do dia e da aplicação, eu uso de forma diferente. Nas curvas da Estrada de Santos, tu prefere combustão ou elétrico? E a segunda pergunta é o seguinte, das pistas que você divide com a MotoGP, eu sou fanático por moto, releva. Nas pistas que vocês dividem com a MotoGP, Misano
e Valência, qual você prefere? O Corvone de Misano ou aquele jardinzinho que é Valência? Uma pista mais travada. Olha, de novo, o maior respeito por MotoGP, né? O que o pessoal faz lá é algo que é inimaginável em termos de risco e de qualidade e de talento, né? Eu, inclusive, uma das talvez talvez a corrida mais impressionante que eu já fui, que eu não fui ainda para a Ilha de Man, né? A Isle of Man, ou a TT. Eu quero ir antes que proíbam, porque eu acho que em algum momento eles vão proibir aquela corrida. Mas eu corri muitos anos em Macau, né? Inclusive eu ganhei em Macau. Porra, eu ia te perguntar sobre isso. Macau é pior que a Ilha de Man. Macau é pior. Então, eu vi, né, vários acidentes, inclusive alguns fatais lá em Macau, porque tinha corrida de scooter. Não, tinha corrida de scooter e corrida de moto. Hoje em dia não tem mais corrida de scooter, eles proibiram. Mas era uma insanidade tão grande que eu falava, esses caras, eles, assim, eu ia conversar, tinha um brasileiro que corria na época, eu fui conversar com o cara lá, falei, você vai largar aqui em Macau e tal, e, né, tipo, você errou uma curva em Macau, é a sua última curva, você tá lá fazendo uma curva, é uma foto, várias fotos, né, mas assim, o cara raspando o capacete na parede ali, é inacreditável, é algo que eu tenho muito, algo que eu não conseguiria fazer, por isso que eu tenho muito respeito. Todo mundo é maluco que faz aquilo, na minha opinião, né? Mas é pior que a Ilha de Man. É mais de baixa que a Ilha de Man, mas é pior, porque a Ilha de Man ainda tem alguma área de capô de gasolina. Ali não é. No guarda-reio, direto. Então, assim, quando eu vou para Misano, em Valência e tal, eu prefiro Misano do que Valência como pista. Valência, para carro de corrida, ela é relativamente não tão técnica. Misano é mais... As retas são curtas, é difícil fazer ultrapassagem em Valência, né? As retas não são grandes, enfim, as frenagens também são meio curtas, porque você não tem muita velocidade também de alta. É uma pista pequena, né? Então, para o Fórmula E até que funciona, a gente vai testar lá direto com o Fórmula E, mas para carros mais rápidos não é a minha pista favorita. Misano seria uma pista que eu gosto mais. E acho que é isso. E ver esse pessoal andando com MotoGP, com essas motos novas, que tem todo aquele todo aquele desenvolvimento de aerodinâmica, tal, só aquela tecnologia da moto, é algo que me fascina muito. Uma vez, inclusive, até falando de MotoGP, eu comprei, na verdade, uma Ducati. Do Mark Marques. Eu comprei uma Ducati. Essa, na verdade, foi a última moto que eu tive. Eu comprei uma Ducati, uma Panigale, para arrancar o motor dela. Eu comprei essa moto batida porque eu só precisava do motor. Eu arranquei o motor da Panigale e coloquei num chassi de Fórmula 4. Porra. Porque o motor... Não, era V2, né? A Panigale é V2. Era V2. V2. Talvez seja V4, mas era V2 na época. É V2. Era um V2, pesava 50 quilos, sei lá, o motor era super... Tinha 180 cavalos, algo assim, né? 180, 190 cavalos. E a ideia era colocar esse motor da Panigale num chassi de corrida para fazer um carro abaixo de 400 quilos. Porque eu achava que daria para fazer um carro bem legal de pilotar com esse motor da Ducati. Eu acabei fazendo esse carro, fiz toda a parte de chassi, estrutura, fiz lá na Índia, importei para Inglaterra, acabei andando com esse carro, tem uns vídeos, aí acabei postando uns vídeos e tal, e acabei guardando esse carro como um experimento, mas foi devia vibrar muito, porque o bicilindro ele vibra demais. Mas assim, é algo que num carro de corrida dava para aguentar, talvez mais do que a moto. Era difícil, na verdade, você transmitir da corrente pro diferencial, né? Porque precisava ter um diferencial. Sim. Então a transmissão de corrente para diferencial não era uma coisa muito adequada, era uma adaptação meio tosca ali. Mas se fizessem um motor V2, na época o meu sonho depois de fazer esse veículo era combinar o meu motor, meu primeiro motor de Fórmula E, ele girava exatamente a mesma rotação que o motor da Ducati, eram mais ou menos 13.500 RPM, que girava o Panigale, e o meu motor de Fórmula E girava 13.500. E as curvas de torque, elas eram totalmente inversas. Então o motor de Fórmula E, o motor elétrico, a curva de torque era muito alta. No começo diminuía, e o da Panigale, ele subia. Então, se você combinasse os dois motores juntos, você teria um motor de 400 cavalos que pesaria ali 60, 70 quilos,
e seria um custo-benefício ótimo. Então a ideia era fazer isso depois, eu acabei não fazendo. Muito boa ideia. De novo, enfim. Se tem uma pessoa aqui que tem história para contar, o Lucas, né? Tantas corridas, tantos locais que já participou. E, Lucas, era um pouco disso que eu queria trazer aqui, a última pergunta do nosso bate-papo, né? Porque você hoje é piloto de uma equipe que faz história, né? Que carrega a história do esporte motor de 3 formas. Abit, você já tem uma longa história, inclusive quando você foi campeão da Fórmula E, era na estrutura Abit já. Lola, que tem uma história muito legal no mundo das 4 rodas, e a Yamaha, que está voltando para o mundo das 4 rodas, muita gente não sabe, a Yamaha inclusive já produziu motores para a Fórmula 1 nos anos 80 e 90, inclusive com pilotos brasileiros. O Maurício Gugelmin correu e o Pedro Paulo Diniz também. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você se sente representando 3 nomes tão grandes do esporte a motor das 2 e das 4 rodas. Olha, de novo, para alguém que começou a correr de kart em Itu, em São Paulo, imaginar que eu ia correr de Fórmula 3, Fórmula 2, Macau, Fórmula 1, WEC, Le Mans... Campeão mundial, porra. Eu acho que esses 20 anos, obrigado, esses 20 anos como piloto profissional, esse ano fez 20 anos que eu ganhei Macau de Fórmula 3, eu considero a minha passagem para o automobilismo profissional. Esses 20 anos foram incríveis, eu tive azar em vários momentos, tive sorte em vários momentos, pude representar o Brasil em várias competições, ajudei a criar a Fórmula E, estou desde o início na Fórmula E, e tá nesse momento junto com a Yamaha, com a Lola, né, com a Abit, desenvolvendo essa equipe, ajudando a desenvolver essas futuras tecnologias. É algo que eu adoro, que eu gosto muito, como você pode ver, né? Eu sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de carros, enfim. Então, eu acho que tive muita sorte, eu fiz aquilo que eu sempre gostei de fazer, e espero... Eu já sou hoje o mais velho da Fórmula E, né? Já estou com 41 anos de idade, apesar do rosto aqui não parecer os 41, com usar 41. Eu acho que o meu próximo passo aí dentro do mundo do automobilismo é de repente fazer esse carro que eu projetei, que eu lancei semana passada, ou entrar no management na parte de administração, ou tocar uma equipe de corrida e continuar fazendo esses desenvolvimentos e tentar levar o esporte para frente, levar o automobilismo brasileiro para frente. Acho que esses são os objetivos principais. Vamos lembrar que a gente está aqui batendo um papo simplesmente, né? Campeão mundial de Fórmula E, o piloto que mais disputou corridas na história da Fórmula E. Eu acho que chegou a perder alguma aí no meio, né? Você não tem totalmente 100%. Na verdade, eu tenho 100% das inscrições em corridas. Eu estava em todas. Na África do Sul, eu não larguei porque a suspensão do nosso carro quebrava num bump que tinha lá, que era bem agressivo, e todos os carros da Mahindra na época foram tirados, não foram autorizados a fazer a largada. Mas, tirando essa que eu não larguei, eu larguei em todas. Você correu de Mahindra? Você correu de... A Mahindra tem uma equipe na Fórmula E, é verdade. Tem uma equipe na Moto 2 ou na Moto 3, né? Na Moto 3, o Pecco Bagnaia correu de Mahindra, Miguel Oliveira correu de Mahindra, o Jorge Martin correu de Mahindra no ano passado. Muitos pilotos que começaram na Mahindra, eles deram uma contribuição também muito importante no motociclismo. Então, eu corri de Mahindra em 2023, eu corri pela Mahindra, e lembro, no escritório lá, que tinha o carro de Fórmula E, tinha uma Moto 3, né? Tinha uma moto da Mahindra de Moto 3 na época. E a Mahindra continua na Fórmula E. Esse ano tá bem forte a Mahindra, tá com uma equipe nova, tá? Também tem investido aí, tem sofrido nos últimos 2-3 anos, mas agora tem investido bastante nesse tempo para conseguir ter um bom resultado. Maravilha, Lucas, vou te liberar, que já foram aqui 45 minutos, sei que você tá aí com outras coisas para fazer, mas quero agradecer muito a sua presença aqui no Podcast, e na próxima semana a gente se encontra presencialmente aqui no AMB, vamos acompanhar tudo de perto desse EPRIX de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu agradeço muito. A Yamaha a Yamaha Brasil vai estar lá na Fórmula E com a gente, lá no camarote. Também
Um salve pro pessoal da Yamaha do Brasil, que vai pela primeira vez lá na Fórmula E. E convidar todos os brasileiros, dia 6 de dezembro, lá no Sambódromo do AMB, vai ter a Fórmula E. Espero vê-los vocês lá e vocês, obviamente, convidados para ir lá conhecer o carro de perto. Eu sou fã da Fórmula E, estarei presente lá semana que vem. Fausto, segura aí que nosso programa ainda não acabou. Pois é, não, eu queria agradecer ao Lucas a conversa agradabilíssima, dizer para ele que os planos dele são realmente muito importantes para o esporte a motor no Brasil, mas antes disso, dá uma poeira do Nick Cast, companhia lá em São Paulo e em Londres de novo, vai fechar lá, né, em Londres. Não, temos esse ano o objetivo é fazer pelo menos o dobro de pontos, né, com a equipe, tentar evoluir, tentar ir para cima, e não tem erro. A hora que eles abrirem uma brecha ali, eu vou estar do lado colocando, batendo roda ali, não tem erro. De pé no fundo. Obrigado. Valeu. Tchau. Bom, tivemos aí o grande Lucas de Grassi conosco, falamos de motociclismo brasileiro, antes mesmo de trazer o bate-papo com o piloto da Fórmula E. Vamos agora focar no Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, então, meu caro Guilherme, porque temos final de temporada do Moto 1000 GP neste fim de semana, né? Grande final da temporada 2025 do Moto 1000 GP. E olha, alguns títulos aí bem abertos para essa grande final. Cascavel recebendo a última etapa da temporada 2025. Vamos falar um pouquinho da situação das classes e aí o Fausto vai dar os seus pitacos, inclusive dá até para fazer aquela apostinha, Fausto, quem vai ser o grande campeão de cada uma. Na classe principal, a GP 1000, temos uma briga Brasil versus Argentina com os resultados da última etapa. Ramiro Gandola está na liderança, 169 pontos contra 152 do Theo Mana e 150 do Mauro Passarino. Então, 17 pontos separando o Gandola do Theo Mana, 42 em jogo nessa grande final. Na GP 600, Turquinho Maier está na liderança, 127 contra 113 de Kevin Fontainha e Riccielli Luvisotto. Na Motul 300V Cup e na Daytona 660 já temos campeões. Cauã Rocha é o campeão da Motul 300V Cup e Cauã Rodrigues já levou o título da Daytona 660. E temos também as finais das classes Yamaha. Na Yamaha R3 Talent, briga pelo título está entre Leonardo Marques e Heitor Ourinho, 161 a 131. E na Yamaha R15, briga tripla pelo título nessa última etapa. Enzo Ximenes, Ian Garcia e Miguel Garcia. Fausto, o que esperar aí desse fim de semana de Moto 1000 GP em Cascavel, valendo o título para muita gente? Pois é difícil fazer um prognóstico, né? A gente espera que o Theo Mana que vem de vitória, quem vem aqui no podcast, em geral dá sorte, né? A gente espera que isso aconteça também com o de Grassi, né? O Theo Mana vem em terceiro no campeonato, né? Mas venceu a etapa de Curvelo, onde os dois, o Passarino e o Gandola se enrolaram na largada, ele abriu uma vantagem grande, mas estava fazendo um fim de semana ótimo. Esperamos que o Theo Mana consiga recuperar esse título para o Brasil, né? No Júlio Fortunato tem uma vantagem razoável sobre o Ricardo Fox, mas a gente ainda tem, ele venceu a última, né, o Fox, a gente ainda tem essa final também para decidir na 1000 Light, na 1000 Evo, e na 1000 Light o Eduardo Marques briga, é o líder, briga com o Luiz Ferraz, são 145 pontos de diferença, tem o Wesley Lima também na disputa. Na Motul 300 Cup a gente tem visto muitas corridas. Na GP 600 o Turquinho tá muito bem, né? O Turquinho que vai correr lá na Tailândia, vai correr em Chiang, na Tailândia, na final do Asian Talent Cup, e ele briga com o Fontainha e com o Luvisotto. Acho que o Turquinho, pela experiência que tem, pelo momento que atravessa, acho que tem uma boa chance de se sagrar campeão. E na R3 e na R15 é difícil falar, né? Eu conheço bem o Ximenes, sei o quanto é capaz o Ian Garcia, o Ourinho é muito veloz, o Léo Marques também. Então vai ser uma corrida nas classes, especialmente nas Copas, na R3 Talent, na R3 Cup e na R15, vão ser corridas disputadíssimas até a linha de chegada, e esperamos que os brasileiros, especialmente na classe principal, na 1000, consigam recuperar esse título do Gandola. Vamos ver o que vai acontecer lá. Esperamos que não chova, que todos saiam felizes e que tenhamos uma final digna da temporada que tem sido até agora a Moto 1000 GP. Moto 1000 GP com transmissão aqui da Moto Sport TV Brasil no YouTube, né, Gui? Isso, fiquem de olho no fim de semana. Vamos transmitir aí as principais provas lá de Cascavel, sábado e domingo, então fiquem ligados.
É motivo pelo qual você deve se inscrever aqui no nosso canal de YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de áudio, é só chegar no YouTube e ativar a notificação que você recebe o alerta das transmissões. Claro, comentar aqui na área de chat. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Também hypar aqui o nosso podcast, que aliás agora muda o foco para o off-road, meu caro Guilherme. É isso mesmo? Já falamos um pouquinho ali com o Lucas de Grassi, comentou ali sobre motos de off-road, mas vamos para o Mundial de Supercross, que nesse próximo fim de semana também corre terceira de 5 etapas da temporada 2025 na Austrália. E olha, tá interessante o negócio. Na classe principal, a WSX, Ken Roczen está na liderança com 85 pontos, Jason Anderson com 65 é o segundo, Justin Cooper, piloto da Yamaha, está chegando ali em terceiro com 63. Enquanto na SX2, domínio total e absoluto da Yamaha, P1, P2, P3, Max Enst venceu todas as corridas até agora, de 6 ele venceu 6, está liderando com 90 pontos. O Cody Schock é o segundo com 74 e o nosso Enzo Lopes é o terceiro, 62 pontos. Enzo, que teve um ótimo fim de semana na última etapa lá no Canadá, 3 terceiros lugares, batendo aí um resultado histórico para o Brasil no mundo do off-road. Fausto, expectativas altas de quem sabe o Enzo conseguir subir para o segundo lugar esse fim de semana. Pois é, a gente tudo leva a crer que o Enzo está num crescente no campeonato. O campeonato o Max Enst é muito veloz, né? Foi campeão de 2023, vai correr na Austrália, ele é bicampeão do Supercross australiano, está correndo em casa, piloto da Inglaterra, mas ele compete no mundo inteiro. O Cody Schock é o desafeto, foi o sucessor do Enzo Lopes na Clube Amex, onde eles andaram e tal. Eles são companheiros de equipe, mas não se dão muito bem, mas o Enzo está tentando buscar o Schock, já fez isso no passado, já chegou, já deu poeira no Schock no passado, espero que dê novamente lá em Gold Coast, e vamos ter um grande pega na classe principal, na 450, porque o Eli Tomac, que é o atual campeão, fez uma estreia muito boa no Canadá, né, usando o número 1, venceu, bateu o Ken Roczen, são pilotos muito experientes, né, o Roczen tem 31 anos, o Tomac tem 33, o Jason Anderson, que também já foi campeão norte-americano, tem 32 anos, o próprio Justin Cooper, que está andando na 450, dava muito bem na 250, está andando muito bem na 450, tem 28 anos, mas a gente tem a presença, mais uma vez, do Hayden Digan, né, que tem 19 anos, fez a sua primeira corrida de 450 na etapa de abertura na Argentina, foi melhorando ao longo da noite, ele estava pilotando a 450 como se fosse uma 250, não dá para fazer isso, né? Porque a pista vai ficar pequena, a 450 acelera muito mais, então os pontos de aceleração e frenagem você tem que repensar, né? Mas eu acho que já deve ter treinado bastante e vai dar um calor nos experientes, né? Então vai ser uma corrida extremamente interessante que vai definir, porque é o miolo do campeonato, né? São 5 etapas, essa é a terceira, vai definir. Esperamos que seja um grande pega e que o nosso Enzo Lopes se destaque novamente e consiga subir na classificação geral da MX2, da SX2. Expectativa boa, realmente, quando a gente fala da curva ascendente do Enzo, é fato, né? Não à toa a gente repercutiu muito o que ele fez aí na última etapa, né, Gui? São 2 anos do Enzo muito bons, né? O ano passado ele já estava se destacando no Mundial de Supercross, chegou a lutar pelo terceiro lugar por um período ali, acho que a segunda, terceira etapa, ele chegou a estar posicionado até pela briga para o título, mas vamos lá, Enzo, na torcida esse fim de semana, o bambuzal do Fausto está cada vez maior aí na torcida para trazer resultados cada vez melhores para o Brasil. É isso, minha gente. Aqui no podcast a gente foca em todas as disciplinas e terrenos, abordando os destaques da velocidade em 2 rodas no mundo, no Brasil. E, claro, sempre convidando você aqui a comentar, mandar o podcast para a galera que você sabe que gosta de motociclismo, de off-road, enfim, participem. Vamos chegando aqui ao final da edição de hoje com uma entrevista especialíssima com o Lucas de Grassi. Gui, queria agradecer mais uma vez aqui a sua companhia. É isso aí, minha gente. Vocês viram o bate-papo de Grassi, foi super legal. Conversar com ele é sempre muito bom, porque é um cara que não só gosta, mas entende muito da parte técnica do esporte a motor. Não falo nem só das 2 rodas, das 4 rodas, mas das 2 rodas também. Então, espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente que participou hoje dessa gravação. Valeu! E a gente se vê semana que vem. E o Fausto, para a despedida dele, volta ao estilo grunge dele. É isso, Fausto? Kurt Maciel. É isso.
É isso. Eu queria me despedir ainda com uma outra notícia muito interessante do motocross. O Glenn Coldenhoff, holandês, que foi campeão do motocross das nações, foi top 3 no Mundial de 450, na MXGP 2025, pilotando pela Fantic, está negociando uma estadia no Brasil, vir competir no Brasil. Então, eu acho muito bom. Ele é um piloto tremendamente experiente, andou pela Yamaha, andou por várias marcas, tem resultados fantásticos. Ele vai ganhar certamente menos do que ganharia na MXGP, mas o nosso campeonato está atraindo muitos estrangeiros, o que eu acho bom, porque para cada estrangeiro você tem que dar condições de igualdade para um piloto brasileiro. Não se sabe ainda por qual marca ele vai andar, mas cresce o rumor de que teremos mais um grande piloto do cenário internacional competindo no Brasil em 2026. Tomara que a gente feche com uma estrutura boa e que os brasileiros possam aprender cada vez mais. Estamos crescendo, o Motocross das Nações mostra isso. Nunca tivemos um resultado tão bom como estamos tendo atualmente. Temos o Fábio Santos, temos o Enzo Lopes, temos destaques internacionais e esse intercâmbio é especialmente importante para a turma que está começando. Então, a previsão para 2026 é das melhores em todos os pisos. Então é isso, muito obrigado, Carlos Costa, Guilherme Longo, obrigado a todos que nos assistiram, aquele abraço, acelera Brasil! É isso aí, o pertinentíssimo destaque final de Fausto Macieira aqui no Podcast. Galera, senta o like, manda pro pessoal que gosta de velocidade em 2 rodas, a gente tem encontro marcado na próxima segunda, um abraço!